Olá, questão 26, vestibular de inverno da UEM de 2019. Dois objetos A e B saem de uma mesma horizontal do alto de um prédio. Simultaneamente, o objeto A é abandonado do repouso, enquanto o objeto B é lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo, e ambos se chocam com um solo horizontal sem obstáculos durante a queda. Assinale o que for correto, desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Entendendo a proposta, então, do alto do prédio, dois objetos são abandonados. Quer dizer, um é abandonado, o outro é lançado. Então, vamos lá. O objeto A, esse é o objeto A, ele vai simplesmente cair, movimento apenas na vertical. E ele parte do repouso. Já o objeto B, ele foi lançado com uma velocidade horizontal de 20 metros por segundo. Então, o objeto A vai descrever um movimento retilíneo, né? Ele vai apenas cair aqui, ó, vertical. Já o objeto B, ele tanto cai como vai para frente, cai, vai para frente, então ele descreve um movimento aqui parabólico. Item 01. A trajetória descrita pelo objeto B é uma curva exponencial? Não, é uma parábola. Incorreto o item 01. Item 2. O objeto A leva mais tempo que o objeto B para atingir o solo? Não. Aliás, o único parâmetro comum para os dois objetos, para o A e o B, é o tempo. O tempo de queda, o tempo de permanência no ar vai ser o mesmo. Item 4. Se a altura do prédio for de 80 metros, o objeto B atinge o solo a uma distância de 80 metros da base do prédio. Repito, o objeto B, ele realiza um movimento composto. Ele tanto cai, ou seja, se movimenta na vertical, como se movimenta na horizontal. E o tempo para esses dois movimentos acaba sendo o mesmo. Então, vamos observar aqui, ó, apenas o movimento em X. Desculpa, vamos começar com o movimento em Y. Ele cai, né? O movimento em Y é o movimento uniformemente variado. A aceleração aqui, ó, é a aceleração da gravidade. E nós temos que o ΔS é igual à aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O item 4 está dizendo que ele vai se deslocar 80 metros. A gravidade é 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Portanto, o tempo, veja que eu cancelo esse zero com esse zero, o 2 que está dividindo sobe multiplicando, e 2 vezes o 8 dá 16. Já para tirar o quadrado do t, nós passamos a raiz quadrada. Então, o tempo gasto para o objeto cair, esses 80 metros, é de 4 segundos. Então, se ele cai por 4 segundos, em x, que é o movimento na horizontal, um movimento uniforme, ele vai se deslocar por 4 segundos também. Então, em x o movimento é uniforme, a gente usa o v igual a ΔS sobre o t. O corpo B, em x, tem uma velocidade de 20. Então, ele vai se deslocar um ΔS no tempo de 4. Logo, o ΔS vai ser de 80 metros. Então, realmente, quando o corpo B ele cai 80 metros, ele se desloca na horizontal 80 metros. Então, o item 4 é um item verdadeiro. Item 8. A velocidade vertical do objeto B imediatamente antes de tocar o solo é diretamente proporcional ao tempo total de sua queda? Sim, e vamos recordar aqui, ó, que a velocidade é igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a equação da velocidade para o movimento uniformemente variado. E veja que a velocidade ela está em função do tempo t. Correto? O item 8. 16. Suponha que o tempo de queda do objeto seja de 2 segundos
e que o ponto de lançamento... Vamos de novo, desculpa. 16. Suponha que o tempo de queda do objeto B seja de 2 segundos e que o ponto de lançamento, o ponto de queda e algum ponto da base do prédio formem um triângulo retângulo. A hipotenusa desse triângulo mede 20 raiz de 5 metros. Aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo. Esse é o triângulo retângulo e nós temos que encontrar o valor da hipotenusa. Mas quanto que vale esse cateto? Quanto vale esse cateto? O item 16 nos diz que ele cai por 2 segundos. Então, se ele cai por 2 segundos, quanto ele se deslocou? Vamos lá, calculando isso aqui, ó. Mesma equaçãozinha aqui, ó, mesma equaçãozinha que nós usamos no item 4. Então, ele vai se deslocar, é igual a aceleração, vezes o tempo que ele está dizendo ser 2, ao quadrado dividido por 2. Portanto, ΔS, 2 ao quadrado é 4 vezes 10 dá 40, dividido por 2, 20. Então, ele cai 20 metros. Vamos marcar isso no nosso triângulo. Ele cai aqui, ó, 20 metros. E esse outro cateto se refere ao movimento na horizontal. Se a velocidade dele, vamos anotar aqui, ó, se a velocidade, agora a gente usa esta equaçãozinha aqui, ó, novamente essa equação. Se a sua velocidade é de 20, qual vai ser o deslocamento? Sabendo que o tempo é 2. Logo, o deslocamento será de 40 metros na horizontal. Então, vamos marcar aqui no nosso triângulo. Repito, nós temos um triângulo retângulo, conhecemos os catetos e procuramos a hipotenusa que eu estou chamando de x. Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 20 ao quadrado é 400. 40 ao quadrado é 1.600. Portanto, x ao quadrado é igual a 2.000. X é igual a raiz quadrada de 2.000. Bom, 2.000 é a mesma coisa que 5 vezes 400. Eu sei que a raiz quadrada de 400 é 20, então já vamos tirar o 400 da raiz. E a raiz quadrada de 5 não dá um número inteiro, então vamos manter ela ali na raiz, o 5 ali na raiz, e esse é o valor da hipotenusa, 20 vezes raiz de 5 metros, exatamente o que ele propôs, então o item 16 é um item verdadeiro. A soma para a questão 26 é 28. Valeu, gente, bons estudos e até o futuro!